Meu nome é Marcos, eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um sonho que eu tive. Queria contar um pouco antes do sonho. Eu sou casado e tenho 3 filhas. A gente vinha há alguns anos, a nossa família, buscando entender mais a vontade de Deus na nossa vida. E por muitas vezes fomos levados por Deus a rever alguns conceitos da nossa vida cotidiana. Eu sou adventista do 7º dia de berço. Meus pais são adventistas, meus avós eram adventistas. Nessa busca de ouvir a voz de Deus, nós temos tido algumas ações também externas que as pessoas conseguem enxergar também, como, por exemplo, a mudança do Rio de Janeiro aqui para São Paulo, com alguns objetivos ligados à nossa crença religiosa. E a última mudança física tem a ver com a gente morar num sítio lá em Minas Gerais. E dentro desse contexto, no mês de julho, nós passamos 3 semanas nesse sítio, que é uma outra história. Deus nos mostrou esse local depois de 3 anos e meio buscando em oração. E nesse local a gente passou essas férias de julho com a família. E muitas questões me vieram à cabeça, porque a gente tinha uma vida estruturada no Rio de Janeiro, né? E nós, seres humanos, somos muito duvidosos sobre o cuidado de Deus, né? Muitas vezes, infelizmente. E isso me passou na cabeça também, apesar de constantemente estar tentando buscar o melhor para a família junto ao nosso Salvador. Aconteceu que, voltando das férias, numa segunda-feira de madrugada, na noite de domingo para segunda, tive um sonho. Um sonho rápido, mas um sonho muito significante, muito profundo, muito real, no qual eu vou contar agora. Eu estava numa fila. O sonho começa assim, uma grande fila. Na minha percepção, a fila era infinita. E essa fila, ela era uma fila larga, assim, de 3, 4 pessoas, né? Não era uma fila certinha indiana, mas era uma fila larga e a gente ia caminhando para um objetivo. Mas como a gente estava, assim, entre amigos, entre conhecidos, na minha seção da fila, eu conhecia praticamente todo mundo de vista. Então, no raio assim da minha visão, as pessoas eram conhecidas, né? E a gente ia caminhando naquela fila quando de repente chegou assim mais próximo do objetivo da fila e eu comecei a perceber uma divisão de pessoas. Nesse momento, a fila prossegue andando, a maioria seguindo em frente. E tinha uma pessoa próxima de mim, que eu sinceramente não lembro quem era, muito chegada, muito querida. A gente vinha conversando e essa pessoa foi selecionada e foi para a minha esquerda. Eu, como estava próximo dela, fui junto. Mas naquele momento eu percebi que eu não poderia ir junto porque tinha um ser muito grande assim, comandando aquela situação, que eu não tinha me apercebido dele ainda, e ele me conduziu à frente, como a maioria. Nesse momento, eu achei estranho e eu acabei criando um entendimento parcial da situação. Pensei, isso é o juízo final. Foi o que me veio à mente. E eu fiquei um pouco preocupado, porque já estava havendo uma divisão. E aquela pessoa que tinha ido para a esquerda me parecia ser uma pessoa
uma boa pessoa. Uma pessoa que teve um bom caráter desenvolvido aqui na Terra, né? Então, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu estava indo com a maioria. Então, nesse momento, eu percebo que tinha um anjo de luz coordenando esse final da fila. E aí, quando me veio esse entendimento, me veio uma questão na mente. O que eu estou fazendo aqui com essa maioria? E eu já aprendi que a maioria costuma ir para o caminho errado. Eu aprendi isso desde a minha infância. Eu fiquei preocupado. Quando essa questão veio na minha cabeça, eu não sequer citei nada, não falei nada, veio na minha mente. O anjo foi e me respondeu. Quando essa questão veio, o que eu estou fazendo aqui? Ele me respondeu, falou a seguinte frase mais dura que eu já ouvi até hoje na minha vida. Ele falou: você quase se salvou. E aí, quem entende disso, né, quem já ouviu falar sobre essa situação de salvação, imagina qual foi a minha reação, né? Quase se salvou. Ou seja, você se perdeu. E nesse momento eu fiquei transtornado, fiquei completamente abatido num nível que eu nunca vivi antes. E foi me dando assim uma sensação de desespero total. E eu não conseguia falar nada. E a sensação que eu tinha é que eu ia desintegrar ali e eu ia ter assim um final muito terrível de agonia. E realmente foi o que começou a acontecer. Muito agonizante. E você começa a pensar 1 milhão de coisas, mas nada justifica. Nada vale a pena receber aquela sentença. Na verdade, você não lembra de bons momentos. Eu não lembrei de prazeres vividos aqui na minha vida. Não lembrei de pessoas. Não lembrei de ninguém próximo. Eu só fiquei tentando entender por que eu tinha chegado naquela situação. Eu criei uma segunda questão na minha mente, né? Por quê? Algumas coisas que eu lembrei era que assim, eu não tinha sido uma pessoa tão má assim a ponto de receber aquela sentença de não salvar. Claro que os méritos são de Jesus Cristo, claro que a gente não tem que se basear nas obras somente, mas a gente sempre pensa, né? Se a gente foi uma boa pessoa, se a gente tentou fazer o bem. E eu estava assim bem tranquilo com isso. Apesar de que eu errei muito, né, na minha vida. Mas nós sabemos quando a gente está em paz com Deus. E eu me sentia em paz. Então, esse contexto ficou forte na minha cabeça. Assim, por quê? Por quê? Se eu estava em paz e tal, aparentemente. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia que estava com culpa também. Mas a gente não quer receber essa sentença. Então, essa questão ficou muito latente na minha cabeça. Por quê? Mas eu não questionei de novo, de fala. Mas o anjo respondeu. Nesse momento, quando ele responde, eu percebo outra coisa. Deus estava no comando de tudo, porque aquele anjo, ele não podia ler a minha mente. Quem estava lendo a minha mente era Deus e através daquele anjo dando a sentença. Então ele responde essa segunda questão minha do porquê. Ele respondeu o seguinte: por causa dos detalhes. Só falou isso. Eu me perdi, quase me salvei, de acordo com a primeira resposta dele, por causa dos detalhes. Então aí, nesse momento, eu tinha mais informação, mas continuava intrigado, ainda mais agora, porque
Me perdi por causa de detalhes. Nesse momento, a minha angústia aumentou muito mais, porque você percebe que não foi uma coisa impossível que me tirou do céu, da eternidade, do galardão. Foram detalhes. Se eu fiz o principal, se eu obedeci no que era difícil, por que agora eu estava me perdendo por causa de detalhes? Então, toda aquela culpa da minha não salvação, da minha perdição, eu comecei a colocar sobre mim mesmo. Comecei a ficar mais desesperado ainda. Porque eu tinha resistido no principal e tinha falhado nos detalhes. Então, nesse momento eu senti assim uma dor muito profunda. E eu lembro que a dor era uma dor que a perda de um primogênito, a perda da minha filha, Lauren, por exemplo, que eu nem suponho isso, mas ela não chegaria a 10, 15% da dor que eu senti. E eu sou um pai presente, eu amo as minhas filhas. Mas eu queria que vocês entendessem que a dor da perdição é uma coisa que o seu organismo não aceita. É desesperador. É como se ele estivesse assim, como cada célula sua estivesse falando assim, não, a gente vai se separar para sempre do Criador. Isso é demais, a gente não suporta isso. Eu fiquei muito desesperado, eu não tenho palavras para explicar como eu fiquei desesperado. E nesse momento eu comecei a tentar resolver o problema, pensar, gente, não, eu tenho que falar com alguém, tudo bem, esse anjo é poderoso, mas deve ter um chefe do anjo, deve ter alguém, Deus deve estar me ouvindo, porque Ele lê a minha mente. E deve ter uma solução, porque o desespero da perdição, para quem queria o céu, para quem queria esse galardão, você não quer aceitar esse quase salvou, você não quer aceitar essa sentença. E nesse momento eu comecei a questionar de novo na minha cabeça, que tinha que ter um jeito, Eu não falei de novo com o anjo. Em momento nenhum eu falo com o anjo, ele me responde. E ele me respondeu a terceira vez, quando eu criei essa questão de que tem que ter um jeito. Eu não quero essa sentença para mim. E aí ele me responde o seguinte, ele me respondeu, você vai ter uma segunda chance. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Ele falou assim, ele falou, você vai ter uma segunda chance. Eu fiquei maravilhado e nesse momento eu acordei. E eu acordei assim, sinceramente, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz quando eu vi a minha cama, vi a minha esposa, eu olhei as paredes e eu percebi que eu estava na terra ainda, no meu quarto, estava vivo. Fiquei muito feliz de ter aquela oportunidade. E em seguida eu fiquei pensando no sonho e fiquei muito perplexo. E fui para a sala, orei a Deus muito tempo e agradeci muito a Deus por essa segunda chance. Eu não sei se eu merecia ela, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu fiquei muito satisfeito, muito, muito feliz mesmo. E eu não sei assim como dizer isso para vocês, mas não foi uma coisa assim de sonho. Quando eu estava naquele sonho, era a minha vida de verdade. Aquele sonho era uma coisa real. E então Deus tornou aquilo uma segunda chance e eu acordei do meu sonho no caso, né? É uma coisa muito estranha, porque aquela fila era real. Aquilo era o juízo final. E de repente eu acordo na minha cama. Eu fiquei muito satisfeito, mas eu passei 2 dias pensando sobre o assunto, tamanha seriedade dele. E tirei muitas lições. E tiro até hoje, e tenho certeza que pessoas que vão ouvir esse sonho vão tirar mais lições ainda, de refletir sobre os detalhes da sua vida.
por agradá-lo, nós nos esforcemos por ouvir a sua voz e obedecer.